Paz seja convosco. Mais um dia, menos um dia, que estamos por aqui, pela terra. O tempo passa. O tempo passa até chegar o tempo que nunca passará, não? É por isso que dedicamos tempo, esforços para estarmos ocupando o nosso tempo com interesse e amor, como vocês fazem, não? Cumprimentamos todos que estão na internet, Goiânia. Nós vamos responder, vamos ver aqui os e-mails. No fim, a gente levanta esses e-mails. Com as mãos levantadas, nós vamos orar. Essa pergunta aqui, ela está respondida pela própria pessoa. Ela diz a respeito de Los Angeles. O irmão William Branham nos deixou uma profecia a respeito de Los Angeles e ele nos expressou isto em algumas de suas mensagens, como em Obra da Fé, Obra é Fé Expressada. Porém, eu gostaria de saber se o nosso profeta deixou tempo para isso acontecer. Ele fala nessa mensagem citada que ele não sabia quando. Mas na mensagem, quem dizeis ser este? O nosso profeta afirma que ocorrerá antes da vinda do Senhor. Senhor. Agora, é uma coisa aqui, irmã. A gente crê no profeta em quaisquer situações e devemos encarar com muita precisão o significado da coisa, o que tem a ver conosco, o que tem a ver com a noiva, se é antes, se é depois. O importante é que nós vamos subir, né? A noiva vai subir. Agora,
Estou com mensagem aqui também, como escolhendo uma noiva. Ele diz exatamente isso. E quando? Não sei. Não sei quando isso vai acontecer. Escolhendo uma noiva, 200, parágrafo 200, tem também fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Então, fica nisso, a senhora já respondeu. O que o profeta respondeu é que eu tenho que responder, não é? A senhora entende, não é? Mas é boa a pergunta, isso é bom para conhecimento, não é? Também, mas fica nisso. Se for antes do rapto, então vamos sobreviver a essa situação, não é? Se for depois do rapto, não estaremos nisso aí. Não veremos. Agora aqui eu tenho uma sugestão para rodar mensagens no como é que é aqui? Pastor Joaquim Gonçalves, bom dia. Eu sei que eu não sou digna de lhe escrever, mas é humildade, né? Mas me veio um desejo, talvez nunca seja possível. Talvez nunca vai ser possível. Mas ouvindo as pregações antigas, e aliás, toda terça-feira a gente ouve na web, YouTube, na página da igreja, terça-feira à noite, a partir das 19 horas. Você tem um culto, às vezes, como passou ontem a mensagem de 1984, várias de 80 para cá, antigas, e parece que é para hoje, não é? Então ela diz, ouvindo as pregações antigas, pastor, quantas preciosidades, quão ricas e são tão atuais, só está certo, tão fortes. Sei que Deus fala face a face com o senhor, mas gostaria de pedir, se o senhor algum dia tiver direção, coloque na escola dominical uma pregação dessas. Sei que o tempo na escola é escasso, mas é o dia em que a família toda se reúne ao redor da mesa para partir o pão. É de muito valor, muita riqueza essas pregações, embora antigas, são atuais para hoje. Obrigada. Eu agradeço a irmã. Eu acompanho essas mensagens dentro do possível. E às vezes mando anotar, fazer uma relação para, eu penso assim, passar um encontro de pastores como a gente fez no encontro passado. Todos os dias começa às 4 horas da tarde, durante a semana do encontro, os dias úteis. Mas eu entendo que não são todos que podem acompanhar, né? Mas tem um bom proveito. Muitos acompanharão. E
E com isso a gente faz uma chamada, não é? Uma chamada para ouvir a partir das 19 horas, terça, quinta, sábado. Quando nós falamos terça e sexta, fica parecendo que é só terça e sexta, mas não é. É terça, quinta, sábado, tudo está na página, não é certo? E a gente só tem que agradecer esse interesse. Agora, outra coisa, parece que mudou o jeito, a unção. Não, porque nós nos prendemos mais à mensagem. E o tempo, hoje eu estou falando sobre tempo, né? O tempo, o profeta diz, passou, filho. Um ministro foi reclamar por irmão Brana uma situação mais ou menos esta. Ele disse, passou o tempo. E eu sempre pensei assim, porque eu partindo, aí vai ver como essas mensagens foram tão inspiradas, né? Que foram e são. De forma que nós temos pensado mais numa integração a aquilo que o irmão Brana pregou de uma forma sistemática, não é? A gente comenta conforme ele ensina. E todos tomam conhecimento, por exemplo, essa série de adoção, nós estamos na Mistério Predestinado de Sua Vontade. Hoje nós vamos começar no parágrafo 132. Então, está ficando mais integrado na mensagem, mas a unção, se eu ficava exausto, mole, saía virtude, ainda sai virtude. Eu fico sofrendo não valorizando, mas assim, vamos dizer, um cansaço. Eu não cheguei a isto, mas Mombrana chegou a ser, era carregado do púlpito, da plataforma, por causa das virtudes, a virtude que saíam dele. E Jesus disse isso no caso da mulher que tocou na orla de seu vestido. A mulher do fluxo de sangue, não é? Ele disse, saiu de mim virtude. E quando ele ressuscitou ao filho da viúva de Naim, no livro O Príncipe de Davi, como é que é? Mais ou menos assim. Esse livro foi citado pelo irmão Brana. E ele diz que Jesus, assim que ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra com as duas mãos na cabeça, uma forte dor de cabeça. Quer dizer, virtude que sai. Nós temos virtudes. Virtude numa oração,
no escritório, no púlpito, na igreja, nas próprias pessoas. Você exala virtude. Virtude benéfica e existe virtude maléfica também, né? Que vem através de, sabe, pessoas que só falam coisas da vida dos outros e se ocupa tanto com comentários que não produzem nenhum proveito, como Pedro falou, Tiago. Então, fica assim, como a irmã falou aqui, se Deus dirigir, a gente faz, eu revivo ouvindo essas mensagens. Eu fico pensando, mas sou eu que estou pregando ali, né? Quem é aquele pregador, né? Uma sugestão para o encontro vem de um pastor. Aliás, é pastor Jânio Luz da Silva. Ô irmão Jânio, eu já pensei isso desde as outras reuniões passadas, mas é impossível fazer o encontro com todos os pastores no santuário e fechar para a igreja acompanhar em casa. O que não seria a impossibilidade não quer dizer essa igreja assistir de casa. É que nós não temos hospedagem para obedecer o protocolo, nem mesmo sem o protocolo nós não temos hospedagem suficiente. E eu não desejaria pastores por esses hotéis aí da região, porque pode ser um dano muito grande, não é? Esse vírus ainda continua e nós não sabemos quando ele tem uma nova onda, mas é porque nova onda na Europa, nova onda que chega para o Brasil e para o mundo todo, nova onda, é porque o povo acostumou. É sempre assim, vai acostumando, né? Vai acostumando e festas e coisas e ajuntamentos e assim por diante. Então, todo jeito que a gente pensa, nós temos que agradecer a Deus por esse meio que Ele nos deu. E cada pastor, interessando como é de interesse realmente, fica no escritório, acompanhando com a igreja e também durante o dia, como se estivesse aqui. Assume horário e tudo, como se estivesse aqui em Goiânia, não é? E vamos ver se em abril já vai ser possível isso. Deus te abençoe, um abraço para todos os pastores. Agora aqui vamos ver sobre temperamento. Nervosa.
essa vem do estrangeiro, do exterior. E a irmã faz uma grande declaração a respeito de si. Eu preciso de uma libertação total. Eu preciso de uma libertação total. Antes disso, ela disse, vem por meio desta pedir, suplicar por uma libertação. Eu preciso de uma libertação total. Ah, irmã, se todo mundo tivesse consciência disto, dessa necessidade de uma libertação total, o rapto já tinha acontecido. Eu sozinha não posso. Eu também não, irmão. Cada dia que passa estou mais alterada, mais nervosa. Eu explodo muito fácil, estou explodindo. Depois me dá muita vergonha. Eu queria poder engolir tudo, mas quando vejo já respondi. Eu sou de natureza inquieta, pensamentos diversos todo o tempo, e não posso concentrar e gravar as coisas. Estar assentada, parada, me dá ansiedade, ansiosa, e por isso tenho muita dificuldade de ler a Bíblia e as mensagens. Eu leio, mas é pouco. Poderia ler mais. Não consigo orar. Pastor, tenho muito do que me envergonhar. Que coisa tremenda. Eu sou tudo o que não quero. Notem, eu grifei tudo isso aqui, ó. Eu sou tudo o que eu não quero. É Romanos 7. Leia Romanos 7. Eu sou tudo o que não quero. E nada que eu desejo ser. Eu sou. Eu sou tudo o que não quero. E nada que eu desejo ser. Enquadra com o testemunho daquela irmã. A senhora não é mais aquela que a senhora era antes. Imagina a senhora com essa natureza, sem a mensagem, sem o Espírito de Deus. Deus vai julgar por esse desejo, esse desespero. Esse desespero é que Deus vê. O pior é as pessoas estarem em condições contrárias à palavra e nem está aí, né? Nem sente nada e continua e não sente isso que a senhora diz aqui. Eu sinto muita vergonha. A sua situação não é tão grave que não possa ser perdoada. Eu estou respondendo coisa que o irmão Brana respondeu. A gente tem a direção, eu fui procurar um assunto numa mensagem aqui, e veja senhora, eu vou ler aqui, eu leio essas mensagens de letra pequena com mais dificuldade. Aí me deparei com essa mensagem aqui, ó. Religião de Jezabel
Parágrafo 153. Olha, veja só. É. 153. O irmão Brana revelando às pessoas. Seu problema é nervosismo. Isso depois que eu li o seu e-mail. Seu problema é nervosismo. Isto é o que você está sofrendo. Se estiver certo, levante sua mão. Está revelando a pessoa. Agora, ela certamente não o demonstra. Demonstra, irmãos? Ela não. Mas ela não quis levantar a mão, não é? Que é o seu problema. Agora, note aqui, vem a genética. Ela tem estado desta forma há um longo tempo, sempre cruzando suas pontes antes que você chegue a elas. E assim por diante. Isto é verdade. Isto é sua criação. Foi a sua criação. Olha de que forma você está criando os seus filhos. Sua filha, seu filho. Olha bem isso. Isto é sua criação. Simplesmente constituída desta forma, nervosa, sempre imaginando algo acontecer que não é. Às vezes o diabo diz a você: não há nada com isto, você é apenas um apóstata. Isso o diabo fala para a pessoa. Você cruzou a linha, é o acusador. Eu não estou lendo sua mente, mas eu estou lendo, eu estou sabendo a respeito do que ele tem falado com você, pois eu vejo o que passou pela sua mente. Aleluia. Agora, Jesus percebia seus pensamentos. Está certo? Então, vamos resumir aqui. É nervosismo. E nós carregamos resultados de criação. Sem dúvida alguma. Existe uma educação que ela é chamada educação de berço. A falta dela em casa, os maus tratos, o pai maltratando a mãe, bruto, sem educação, aquilo gera uma herança e cria uma corrente familiar, aquele espírito. Mas eu volto a dizer, oxalá que todos pudessem estar sentindo necessidade de uma libertação total. Às vezes pessoas que não têm nada disso aqui, a vida é bonitinha, educadinha, paciente, e está precisando de uma libertação total. Eu preciso, tu precisas, nós precisamos, não é certo? Então, irmã, nós vamos levantar os e-mails daqui a pouquinho. Eu vou deixar aqui uma nota dos diáconos e levantá-la junto com os e-mails de pedidos.
Estamos observando aviso dos diáconos. Atenção, igreja presente e na extensão aí da internet. Estamos observando que dentro do santuário, em pleno horário de culto, nós diáconos deparamos com o uso de celulares e que estão sendo usados de uma maneira que sai fora da ordem da igreja. As pessoas têm o músico e têm a Bíblia no celular. Eu vou colocar do lado positivo, né? Do lado bom. E fica lendo mensagem durante a pregação. Mesmo se você abre a Bíblia e vai ler enquanto está sendo pregado, enquanto está louvando, isso mostra que você está fora daquele espírito do culto. Você tem coragem de fazer isso? Não é possível, não é? Quando o diácono que faz o giro dentro do santuário vai passando, são muitos aparelhos de celulares que são escondidos. Eu já vi isso pela fita, a pessoa não está vendo que está sendo gravada. Então, é aquele dizer lá, ó, sorria, você está sendo gravada. Aqui fica na gravação. É. A câmera passa assim, e outro dia mesmo eu estava vendo, passou umas 3 vezes uma moça com o celular, o dedinho lá. Eu creio assim, né, que está lendo a Bíblia que tem no celular, o Busca, aqui do tabernáculo, mensagens, que tem todas elas, né? Então não é cada coisa na sua hora, não é certo? Mas o mal, virando para o lado do mal, o mal já não discute o mal de celular, que é monstro, né? E todos nós somos vítimas. Eu sou vítima, as crianças são vítimas. Eu quero pedir a todos meus irmãos presentes aí no santuário, nas igrejas, em casa mesmo, levantar suas mãos por estes e-mails, lembrando desse destaque: libertação total. Libertação total não leva a ver celular dentro do santuário, mesmo que seja para ler a Bíblia ou mensagem. Aleluia. É respeito. Jesus, nós queremos dizer juntamente, toda essa multidão, aqui no Brasil e lá fora, dizer para o Senhor, cada um: eu preciso de uma libertação total. Eu oro com esta irmã. Eu preciso de uma libertação total. Pecado no mínimo, pecado no máximo. Não tem tamanho de pecado. Pecado no mínimo, pecado no máximo. E conscientes disto, ó Pai, nós temos que nos proteger debaixo do sangue. Porque enquanto estamos aqui na Terra, nessa dimensão, até o último segundo nós vamos errar. Tenha misericórdia, Senhor. Guarda-nos debaixo do sangue, é tudo.
se eu puder estar debaixo do sangue, como Raabe ficou, pedindo misericórdia, alcançando misericórdia e ficando debaixo da misericórdia. Sim, Senhor, nós precisamos de uma libertação total. Todas as igrejas, todos os pastores, todos os diáconos, todos os cantores, todos aqueles que servem, desde o zelador até a portaria, plataforma, nós precisamos de uma libertação total, em nome de Jesus Cristo. Eu agora entro em silêncio com toda essa multidão. Em nome de Jesus Cristo, guarde a sua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos então fazer o seguinte. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. Vamos ler a Bíblia onde foi anunciado, que é 1 João 4, verso 10 e 11 só. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Aí tem o corinho, né? Primeiro Ele nos amou. Primeiro Ele me amou. Mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Enquanto nós estivermos nessa dimensão, as pessoas às vezes acham que tem que alcançar o outro lado nessa dimensão. Não tem jeito. Nós precisamos da propiciação pelos nossos pecados. Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Agora, isso deve ser observado. Entra nesse desespero da irmã. Tudo faz parte da libertação total. Amar somente os que são bons para nós, são simpáticos a gente, que nos cumprimenta, que nos abraça, etc., é fácil. Mas amar a quem vira o rosto e gera um complexo. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nós pedimos mais uma vez, ó Pai, o que não podemos ter por nós mesmos, somente o Senhor. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu preciso de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nunca mais, irmão Caleb, Ezequiel,
cantando em momentos no Tabernáculo da Fé, ao vivo, ao vivo. Não precisa pôr ao vivo, porque tendo tantos cantores, não justifica passar gravações, não é? Irmão Caleb e Ezequiel cantando Nunca Mais. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza e solidão, morte, dor, angústia e lamentação. Tudo isto nunca mais vou ver e nem sentir, quando pra Sião enfim partir. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristais, o trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e dele o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de felicidade vou chorar.
que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Oh, que maravilha! A gente parece ver as portas dos céus abertas, né? E a irmã Valdécia se regozijando de ver esse hino, que ela também põe a gente perto de Deus com ele. Que maravilha, irmão Caleb! Eu me orgulho de você. Não é à toa que você se chama Caleb. Glória a Deus. Ezequiel, não é à toa que você é Ezequiel, né? É aquele menininho que eu colocava no púlpito. O Davi, a voz está voltando aqui, ué. Então, o que eu estava falando? Eu colocava ele no púlpito, ele cantava. Jesus ia caminhando, né? É isso? Dá um sim aí para mim. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Mostra o Ezequiel lá, gente, tá dormindo. Olha só, o pessoal tá dormindo. Deixa, não acorde eles não. Não acorde eles não. Como é que você cantava, Ezequiel? Faz aí. Tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Não, pera aí. Você tem que cantar igual criança.
Difícil, hein? Igual Ai, criança. ai. Há 40 anos, há 36 anos atrás, né? Você está diminuindo. Você arrependeu. Eu tinha 4 anos, estou com 40, né? Então eu tenho 36 anos. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Eu me orgulho de todos os cantores, cantoras. Graças a Deus. Por isso que eu brigo demais com vocês, viu? Aleluia. Graças a Deus. É uma festa, né, irmãos? Uma festa familiar. Graça. Mas o problema surge partindo do ciúme. Ciúme é parcial. Ele leva a pessoa a viver por conveniências. Um ex-presidente da República, que por sinal foi deposto, ele disse: política é conveniência. É conveniência. Por isso nós temos um congresso, um poder mais alto do país, tudo tem que dar as mãos ao presidente para governar. No caso daqueles aqueles homens do rei, davam apoio para o rei governar, fazer as coisas pelo povo. Devia ser tudo junto. Mas o ciúme, a política, fazem atrapalhar, prejudicar o povo. Não importa o meio, o fim. E para chegar a um fim, tem que se usar qualquer meio. É difícil. Mas a Bíblia diz que é assim mesmo, não é certo? O profeta de Deus falou isso. Quando Nixon foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele disse: o senhor Nixon é um homem bom, é um homem correto, né? É um bom homem. Mas a política não vai deixá-lo assim. E, de fato, ele acabou sendo deposto, o Watergate, né? Mas isso é o mundo tem que ser assim. Tá certinho. Irmão Leopoldino fala, tá tudo certinho. Quem está errado somos nós. Quem está precisando da libertação total somos nós. Não é o mundo, não. Aleluia, graças a Deus. Então, o profeta disse que Saul ficou com ciúme de Davi. Aquele velho Jesus chamado... Eu estou repetindo o último parágrafo de domingo passado. Aquele velho Jesus chamado tal coisa... não há nada nele. Ciúme, isso é certo. O que fez Deus com ele? Deus mandou um espírito maligno sobre ele. É o que aconteceu, o que está acontecendo com esses homens. É um espírito maligno, e isto é exatamente o que aconteceu para odiar a Davi. E ele odiava a Davi sem uma causa. Que coisa difícil. Odiar sem causa. Mas é ódio, não há amor. Se todas as causas fossem enfrentadas,
através do amor, tudo seria diferente. Seria céu, não é? Davi poderia ter torcido o pescoço de Saul poucas vezes. Ele poderia, mas ele simplesmente o deixou ir. Ele poderia, mas não o matou. O deixou. E quando Saul estava na convulsão do diabo, do espírito mau, o que fazia Davi ia lá tocar a harpa para tirar o espírito. Tocar a harpa para Saul. Que diferença. João foi no fundo do poço, né? Buscar amor lá, para transbordar no poço. É a hora que o amor transborda. Ele ia lá tocar harpa. Se Davi fosse tomado por outro espírito, ele teria matado Saul com facilidade. Ele matou Golias, ele matou o leão, ele matou o urso. E a coisa mais fácil para ele teria sido matar Saul. Mas ele o respeitou por causa da unção que ele tinha, porque ele recebeu unção antes pela vontade do homem. E depois Davi veio pela vontade de Deus. Aí está o Senhor. Por que que Caim matou Abel? Por quê? Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, que foi por revelação divina, que a questão era o sangue. E Caim, mostrando que ele não era filho de Adão, não era irmão por parte de pai, foi tomado de ciúme. Caim, um homicida, o primeiro homicida, a semente que proliferou no mundo todo. Ciúme. E isso causou ódio. Ele não podia amar a Abel, porque jamais o filho de uma serpente amaria. Davi saiu e cortou fora a ponta da capa de Saul. Certa noite, voltou e disse: veja aqui, vê você. Vê você. Aqui, ó. Sim, senhor. Ele poderia ter feito isto, mas ele somente o deixou a sós. Ele não o matou. Ele humilhou toda a sua segurança, todo o seu poder. Ele poderia ter partido a sua congregação e os ter espalhado. Você vê que quando a pessoa cai nessa condição maligna, ele quer destruir uma congregação, quer espalhar, quer escandalizar, mostrando que não tem capacidade para realizar, não tem chamada para realizar,
não tem aquilo que pensa que tem. Quantos querem ser apóstolos? Ele poderia ter partido sua congregação. É o parágrafo 132, hein? E os ter espalhado a congregação, desmanchado, não importando que seria daquelas viúvas, dos órfãos, das pessoas e das próprias almas. A gente tinha uma maneira, por exemplo, se estava comendo uma coisa, um sanduíche, digamos assim, e o outro queria tomar, a gente cuspia no sanduíche. Cuspia no sanduíche, aí já o outro não queria o sanduíche mais, né? Porque tinha cuspido. Mas é para se livrar. Para se livrar faz qualquer coisa. Bom, Davi podia ter partido a sua congregação e os ter espalhado e ter começado uma organização de si mesmo, um grupo, né? Aquele grupo feito só de maledicência, difamação. Se ele quisesse, não é? Mas ele não fez isto. Sabe por quê? Ele tinha um coração segundo Deus. Ele somente deixou que Saul seguisse em frente. Deixou Deus fazer a luta. Sim, Senhor. Mas a gente tem que repetir. O irmão que tem saudade daquelas mensagens, nós temos que repetir. Mas é chuva de ensinamento, meu irmão. Mas ele não fez isto. Ele não fez isto. Ele não dividiu o exército, a congregação de Saul. Ele somente deixou que Saul seguisse em frente. Foi isso, deixa seguir em frente. Deixou Deus fazer a luta. Quem fez a luta não foi Davi. A luta foi Deus. Sim, Senhor. Se você deixar por conta de Deus, você vence a si mesmo. Começa por aí. Deixa aquela injustiça. Para de reclamar daquilo. Para de reclamar daquilo que te causaram. Tem algo errado com a gente só vê a congregação. Então, quando ele saiu e a campanha havia terminado, aquele espírito maligno o apanhou de tal maneira que Saul não podia perceber, Saul não podia receber resposta alguma de Deus. Ele ficou numa situação que Urim e Tumim ele consultou. Ele buscou todos os meios legais. Não conseguiu ouvir a Deus. Deus não falou com ele mais. Agora tem que partir para outra coisa mais baixa. Após algum tempo, o Espírito do Senhor havia afastado dele. E o velho Samuel, aquele que eles haviam rejeitado, tinha ficado velho, e eles quiseram reis. Aquele, diz o irmão Brano aqui,
aquele que realmente era a voz de Deus para eles. Samuel era a voz de Deus para eles. É a voz, aleluia, aquele que havia lhes dito antes mesmo deles quererem agir como o mundo. Samuel era a voz de Deus, aquele que havia lhes dito antes mesmo deles quererem agir como o mundo. Como a igreja deseja agir como o mundo? Ora, por que agir como o mundo? Por que os pentecostais batizados, metodistas, que tiveram experiência com o Espírito Santo, batistas, presbiterianos, desejam agir como o mundo? Por que fazem eles isto? Não, agora volta para nós. Lá fora não tem mais jeito, não. Quando ele fala isso aí, ele está falando com a gente, com o seu povo. Por que quer parecer com o mundo, irmã? Por que você quer parecer com uma mulher mundana? Para ser cobiçada? Responder por adultério? Fica assim essa moda em cima do muro. Nem lá, nem cá. Apertado de um lado que só provoca cobiça. E assim por diante. Por que desejam agir como o mundo? Por que fazem eles isto? Eu não sei, eu simplesmente não posso entender isto. Você diz, bem, não é engraçado jogar pôquer? É jogo de baralho, não é? É só um pouquinho por brincadeira. Só uma apostadinha. É só isso. Vamos brincar aqui. Seja o que for que chame isto, é pecado. Você não devia ter estas coisas em sua casa, porque não faz mal levar este copinho de cerveja até lá. É assim os que querem aparecer com o mundo. Nós somente tomamos pouco. Eu e minha esposa tomamos um pouquinho nesta tarde. Por quê? Por que quer parecer com o mundo? E a primeira coisa vocês sabem, seus filhos tomam um pouquinho, claro que é. E amanhã eles vão tomar garrafas e garrafas, latas e latas. E vocês, mulheres, 135. O diabo simplesmente fez Isto é o que ele fez no princípio. E certamente ele tem feito de vocês um alvo, irmãs. O alvo de Satanás não é aquela mulher solta lá fora, não. O alvo de Satanás é você, irmã. São vocês, irmãs. Ele simplesmente faz isto porque ele sabe que ele pode fazer. Ele pode enganar uma mulher 1000 vezes mais rápido
do que a um homem. Ai, Jesus, espera aí, o 135, né? Ele pode enganar uma mulher 1000 vezes mais rápido do que a um homem. Irmão Brana, é isso mesmo? Paulo disse, e Eva, sendo enganada, jogou o mundo no abismo, né? Enganou o próprio marido. Ai, Jesus. Dá para... É o caso, irmão. Para deixar gotejar a sabedoria da palavra, a revelação da palavra. Oh Deus, olha o desespero da irmã. Eu preciso de uma libertação total. Eu sei que isto fere os seus sentimentos, porém esta é a verdade, diz o profeta. É exatamente isto. Isto foi o que ele fez no Jardim do Éden. Ele pode fazer. Agora, ela era honesta, ela era sincera, mas ela foi enganada. Ela nunca tinha visto uma mulher namorando uma serpente. Ela nunca tinha visto para ser influenciada. Ela era honesta, ela era sincera, mas ela foi enganada. Adão não foi enganado. A Bíblia diz que ele não foi enganado, mas ela foi enganada. Bom, está escrito, né, irmão? Não pode ficar zangada com o profeta, não. Muitas ficaram, tinha gente que saía da igreja. Não é? Adão não foi enganado. A Bíblia diz que ele foi enganado. Ele não foi enganado, mas ela foi enganada. Então ele pode enganá-la. Ele pode enganá-la. E ainda assim, pastores saem e ordenam mulheres pregadoras e as colocam sobre a congregação. Que é isso? Agora, isso aí é no tempo do irmão Brana. Já estava assim. É porque as coisas chegavam só por último, não é? Só depois de um tempo. Agora é instantâneo. Saem, ordenam mulheres pregadoras e as colocam sobre congregação. Assim, e esta Bíblia condena isto de Gênesis a Apocalipse. Você diz, bem, está certo, está certo. Eles têm grandes pregadores lá de pé. Eu sei que isto é certo. Como alguém que começou a falar em línguas certa vez, ou simplesmente eu simplesmente continuei pregando. E quando eu saí lá fora, uma mulher disse para o meu filho, eu tenho uma mensagem para dar amanhã à noite. Oh, a calça espora, uma bota, uma farda, um cap na cabeça, um revólver na cintura.
eu tenho uma mensagem para dar amanhã à noite. Disse, quando seu pai subir na plataforma. Quando seu pai subir na plataforma, eu tenho uma mensagem para dar para a congregação. Agora você vê. Ela disse, uma mensagem, o que você quer dizer? Aliás, o filho dele, né, o Billy. Uma mensagem, o que você quer dizer? E naquela noite, quando estava tudo pronto, quando eu estava preparado para fazer a chamada de altar, ela arrumou seu cabelo todo para cima e puxou as suas meias e tudo mais, se preparou, pulou bem ali no meio do piso e começou a pular para cima e para baixo, falou línguas e profetizou. Eu simplesmente segui pregando. Fiz minha chamada de altar. Bem, eu realmente não respeitei aquilo, nem um pouquinho. Aquilo não estava certo. Então, bem, a Bíblia diz para ir para aquilo, para não, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus está no Deus, Deus está no Deus falando na plataforma. Deixe-o falar. Paulo disse, se algo está para ser revelado para mim, que fique quieto até que o outro termine. Isto é certo. Amém. Bom, aqui ele deu uma ordem, ele estava vivendo o chá pentecostal daquela época, não é? É até hoje. Agora, então, quando eu saí lá fora, estas pessoas disseram, você entristeceu o Espírito Santo nesta noite. Falaram para o irmão Brana, porque não parou para ouvir a mulher. Eu disse, fazendo o quê? O que eu fiz? Bem, quando aquela irmã entregou aquela mensagem, aleluia, e disse aquilo, ora, eu disse, eu estava pregando, ela estava fora de ordem. Fiquei com o celular lendo busca, né? A Bíblia, ou mensagem. Ela estava fora de ordem. Oh, disse, aquilo estava fresco, vinho diretamente do trono. Veja só, com quem que ele estava falando? Aquilo estava fresco, vindo diretamente do trono. Aquilo estava mais fresco do que o que você estava pregando. Oh, misericórdia. Veja como ficou a situação, gente. É lamentável. Agora, aquilo simplesmente mostra mesmo isto, e eu digo isto para vosso respeito. É insanidade ou é desrespeito ou um ensinamento iletrado de que se não sei mais a respeito de Deus do que um coelho. Eles não sabem mais a respeito de Deus do que um coelho sabe a respeito de um sapato para a neve. Aquilo, não digo isto para ser uma observação boba, porque este lugar aqui não é para piadas. Isto é exatamente a verdade. Uma pessoa
que saberia que Deus não é o autor da confusão. Ele é paz, Ele é paz, Ele é amor. Eles não conhecem a Bíblia. Não se pode ser inspirado por eles. Tudo que eles sabem é pular para cima e para baixo e falar línguas dizendo: eu tenho o Espírito Santo, aleluia. Bom, você diz, não, mas disso nós saímos. Tudo bem. Eu estive na África, que médicos e outros falaram cerca de 5.000 deles ao mesmo tempo, pulando para cima e para baixo, sangue em todas as suas faces, falando em línguas e bebendo sangue de uma caveira humana, invocando o diabo e falando em línguas. Irmão Brana, só ele poderia ter coragem de fazer isso, né? E ainda o falar em línguas é um dom de Deus, mas esta não é a prova infalível do Espírito Santo. Eu te digo isto agora. Eu realmente creio que todos os santos inspirados falam em línguas. Eu creio que um homem, às vezes, quando fica tão inspirado com Deus, fala em línguas. Eu creio nisto, mas eu não creio que seja algum sinal que você recebeu o Espírito Santo. Sim, senhor. Eu creio que há tempo quando você tem fé, uma pessoa, você sai e coloca as suas mãos em uma pequena criança que tem câncer. Quando 50 pregadores já oraram por ela, e ela será curada porque aquela mãe tem fé por aquela criança. Isso é bom observar, viu? Aquela mãe tem fé por aquela criança. Aquela mãe tem fé por aquela criança. Guarda isso. Todo dia, frequentemente, né, dedicando crianças. Deus deu isto a ela. Ela é um membro do corpo de Cristo. Sim, Senhor. Eu creio nisto, eu vi isto ser feito e sei que esta é a verdade. Mas o que é colocar a igreja em ordem, colocá-la em ordem para que possamos trabalhar. Agora vamos terminar esse resto do versículo. Tendo recebido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selado, ou selados com o Espírito Santo da promessa. Selo. O que é um selo? O que é um selo? Um selo é a primeira coisa que isto mostra que é uma obra que tem sido concluída. A carta, escreveu a carta, terminou, botou dentro do envelope, selou. Uma obra concluída. A coisa seguinte que isto mostra é sua propriedade. E a coisa seguinte que mostra é a segurança. Guardando isto, digamos, por exemplo, eu trabalhava na ferrovia de Pensilvânia, eu trabalhava com meu pai na ferrovia, no carregamento de vagões, e colocávamos aqui embaixo
na companhia de carregamento, colocávamos latas e colocávamos algumas aqui em cima e algumas aqui embaixo e algumas deste lado. Mas antes que aquele vagão fosse selado, olha, escuta aqui, isso aí tem a ver contigo, hein? Mas antes que aquele vagão fosse selado, o inspetor vinha lá e ele sacudia isto, empurrava aquilo e balançava aquilo. Balançado de um lado para o outro. Oh, desaprovo isto. Isso aqui está errado. Oh, o inspetor está falando, eu desaprovo. Eu não aprovo isso que você está fazendo. Elas estarão em pedaços antes de chegarem lá. Desaprovo isto. Tirem para fora. Façam-no de novo. O inspetor condenava o vagão. Ai, Jesus. Tira tudo. Bota para fora. Deixa o inspetor falar. O inspetor está falando. O Espírito Santo é o inspetor. Ele te sacode um pouquinho e você se agita. Crê você em toda a palavra de Deus? Eu não creio nesta coisa de nome de Jesus. Alguém diz, entre aspas. Desaprovo isso. Você se agita. Eu não creio em cura divina, em tal coisa, aspas, continua a agitar. Tire-os para fora. Crê você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Bem, de algum modo. Entre aspas. Você se agita. Chute isto para fora. Isto não está pronto ainda. Está pensando em subir. Sim, Senhor. Subir antes de Los Angeles ser afundada no mar? Ou se vai ser depois do rapto? Não. A questão é organizar o seu vagão. Irmão, quando estiver pronto para dizer amém, tem você recebido o Espírito Santo? Amém. Tem sido tudo completado. Amém. Amém. Aleluia. Então, o que faz o inspetor? O Espírito Santo. Tudo está guardado em um bom e seguro evangelho completo. Oh, cada palavra de Deus é boa. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Eu creio em cada palavra. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Crê você que Deus continua curando? Amém. Crê você que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Amém. Amém. Crê você que o Espírito Santo é simplesmente tão real como ele sempre foi? Amém. 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 Crê você que isto faz as mesmas coisas em nós como fez neles? Vocês creem? Amém. Amém. Ela está apertando agora. Vem
apertando agora, estamos prontos para fechar a porta e selar até o destino. Então o inspetor fecha a porta. Não entra mais ismo, não entra nada, não entra influência do mundo, não parece com o mundo, não quer parecer com o mundo. O que faz ele? Ele coloca um selo nela. Então ele vem aqui embaixo e pega um deles, pequenos alicates para aquela coisa, vai até lá, aquela coisinha, e sela aquilo. É melhor você não romper aquilo. Não rompa aquilo, viu? O vagão, o seu destino é Boston. Ele não pode ser rompido. Seria uma libertação que daria cadeia se aquele selo fosse rompido até que chegasse em Boston. Ora, você sabe que isso está falando do homem, da mulher. E um homem que tem a autorização pode abrir aquele selo. E somente ele, isto é certo, é propriedade de certa companhia ferroviária, diz, selado. É a segurança que este vagão foi carregado, que este vagão está pronto. Ele pertence a eles. Eles não poderiam colocar o B e O em Pensilvânia. Você tem que ser selado, selado por dentro e por fora. Você tem que ser selado. E quando o cristão é carregado com o evangelho, cheio da bondade de Deus, todas as boas coisas de Deus estão nele, com um coração aberto, pronto para trabalhar, desejando estar em sua posição, fazer qualquer coisa que o Espírito Santo disser para fazer, você faz. Passado da morte para a vida, se santificado, separado de todas as coisas mundanas, andando na luz à medida que a luz vem para ele, movendo-se, ele está pronto. Então Deus fecha a porta do mundo atrás dele e as chuta juntas e o sela com a promessa do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Por quanto tempo? Até o destino, até chegar lá. Não o apanha aí fora na linha para rompê-lo e ver outra vez se tudo está certo. Está certo, simplesmente o deixa de lado. O inspetor já o tem inspecionado, porque ou por quanto tempo estará você selado? Até o dia da redenção. Este é o tempo que você estará selado. Quando você morre, então, irmão Brana, e depois que você morre, você disse que continua tendo isto? Você terá isto para sempre. Onde a vida começa? No altar.
no altar. Lá você vê um pouquinho de sombra. Esta é a sombra, o selo do Espírito Santo. Então é uma sombra das sombras das sombras, como eu disse outro dia. Mas quando você morre, você continua indo através daquelas sombras até que você chega a uma umidade. Da umidade a uma minazinha, da mina a um córrego, do córrego a um rio, do rio a um oceano. Vem do amor de Deus, amor. Você é suficientemente a mesma pessoa. Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor Jesus, nós estamos, ó Pai, tentando tudo que podemos aprontar o povo em meio a essa confusão, em meio a essa indecisão, no vale da decisão ou no vale da indecisão, e ossos secos por todos lados. Ó Jesus, mas vem a palavra do profeta, graça, 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 junta com junta, nervo com nervo, e tudo formando corpo. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Seja curada, seja curado. Deus levanta sua mão sobre você. Deus te cura. Deus resolve seus problemas. Jesus, Jesus, faça isto. Jesus, oh Deus, dá uma libertação total para nós, ó Pai. Oh Jesus, faça isto, ó Pai. Toma, toma, toma da água da vida. Toma, como a samaritana tomou. Toma, toma, em nome de Jesus Cristo. Receba a vida eterna. Dá glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Um abraço para todo mundo. Um abraço, irmãos, um abraço em nome de Jesus. Amém.